(25 de maio de 2020). Durante 8 minutos e 46 segundos, George Floyd foi imobilizado desta forma por um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos. Detido por supostamente tentar comprar cigarros com dólares falsos, o afro-americano de 46 anos não mostrou qualquer resistência. Mesmo assim, acabou morto por asfixia. Aos gritos de "não consigo respirar", milhares de manifestantes tomaram as ruas de todo o mundo e reproduziram o último apelo de Floyd. Os protestos foram intensos por quase 2 semanas. Reacenderam o debate sobre a violência policial, considerada uma doença por este advogado. Nós temos 2 pandemias agora. Uma do vírus, do coronavírus, do Covid-19, que está afetando todos, independente de classe, de etnia, de posição social, de religião. E temos a pandemia do racismo, que está afetando e matando pessoas com o joelho no pescoço. No Brasil, uma cena muito semelhante foi vista menos de um mês após a morte de Floyd. Foi em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Imagens que mostram uma brutalidade que só muda de endereço. A ação policial foi motivada porque o rapaz estaria andando de moto sem habilitação. Ele é sufocado com um mata-leão e só depois é encaminhado para a delegacia. Uma violência que cresce cada vez mais e preocupa muito. Um levantamento sobre desigualdades sociais por cor ou raça feito pelo IBGE revelou que a população negra tem quase 3 vezes mais chances de ser vítima de assassinato do que a população branca. Só para se ter uma ideia, entre 2012 e 2017, 255 mil negros foram mortos em todo o país. O filho da Ana Paula não conseguiu escapar da triste estatística. Há 6 anos, Jonathan Oliveira Lima foi assassinado por um policial militar da unidade pacificadora de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Meu filho saiu de casa naquele dia com a namorada dele, levando uma travessa de pavê que eu tinha feito para minha mãe. E passou na minha mãe, deixou o pavê, depois foi deixar a namorada em casa. E quando ele saiu da casa da namorada, passando por uma rua, estava tendo um confronto, né, entre policiais e alguns moradores, que revoltados com a abordagem, né, que eles faziam ali, atiravam pedras, garrafas, e a polícia ela simplesmente respondeu com arma de fogo, né? E disse que fez os primeiros disparos para o alto para dispersar aquela confusão, mas o que acontece é que meu filho ele foi alvejado com um tiro nas costas. Uma dor sem fim que se junta ao luto de inúmeras famílias, como a de João Pedro. O menino foi assassinado dentro da casa da tia durante uma operação policial no Complexo do Salgueiro, também no Rio de Janeiro, em abril deste ano. Eles assassinam não só a carne, né, dessas pessoas, né, mas eu costumo dizer que são 2 assassinatos, né, quando eles assassinam o corpo, a carne, e assassinam também de todas as formas a dignidade, né, a memória dessa vítima. A pedagoga é fundadora de um movimento que denuncia ações policiais violentas. Quando fala das mortes de tantos jovens negros, é impossível não se recordar de um problema latente em nossa sociedade: o racismo. Não tem como a gente falar desses assassinatos sem vincular o racismo, né? O racismo existente, esse racismo que o Brasil insiste em negar, mas é sim um país racista, um país que assassina seu povo preto, que encarcera seu povo preto. 56% dos brasileiros são considerados pretos ou pardos. Isso equivale a 118 milhões de pessoas. E o que explica um país de maioria negra com um preconceito racial ainda tão arraigado? Para a Luciana, que é professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e especialista em história da escravidão, abolição e pós-abolição, o problema é histórico. Está na base,
na estrutura da nossa sociedade. É impossível entender a forma como pessoas e instituições no Brasil se organizam sem compreender o impacto do racismo sobre elas como agregador de privilégios ou de desvantagens, e nós podemos ver isso tanto na organização política do país, quanto econômica, quanto também nas relações sociais, inclusive aquelas mais íntimas. É como se uma raça considerada pura e superior dominasse outra, tida como inferior. O racismo começa na pretensa ideia de superioridade de um povo, de uma raça, de uma cultura sobre outra. Normalmente é a justificativa ocupacional. Depois de uma guerra, depois de uma invasão, depois de um conflito, um povo domina o outro, e para que essa dominação possa se reproduzir, possa simbolicamente ser aceita, é preciso dizer: olha, você é inferior, você não presta, você não vale nada, você não tem cultura, você não tem civilização. E daí isso passa a ser uma meia-verdade para o dominante, e passa a ser um complexo de inferioridade para aquele que está dominado. Para entender o racismo, é preciso então resgatar o nosso passado, ir mais precisamente ao ano de 1500. O Brasil era descoberto por portugueses que já chegaram por aqui com um olhar de desdém para com os povos indígenas. Não demorou muito e 3 décadas depois teve início a escravidão no país. Primeiro, dos índios, depois de africanos trazidos por meio do tráfico negreiro. Não parou por aí. Ao longo dos séculos, mais formas de discriminação. Em 1824, os negros foram considerados criaturas semoventes, ou seja, foram comparados a animais e eram propriedade dos senhores. Em 1839, um decreto do Rio de Janeiro proibiu que negros frequentassem as escolas públicas. 11 anos mais tarde, eles foram impedidos de ter acesso a terras. Em 1871, veio a Lei do Ventre Livre, em que senhores e senhoras das mães usavam a mão de obra de crianças até que elas completassem 21 anos. Mesmo com a Lei Áurea, que extinguiu a escravidão no país, as intolerâncias continuaram. A Joyce é a prova viva de que a discriminação que negros ainda sofrem nos dias atuais é o reflexo direto de um país que foi construído em meio ao preconceito e à violência. Viveu isso quando era empregada doméstica no litoral de São Paulo. Eu fui contratada para cozinhar nessa casa e a patroa não deixava me alimentar. No dia que eu levei marmita, ela recebeu visita em casa, e aí a visita viu eu comendo no pote e a minha patroa falou que eu estava expondo ela ao ridículo e por conta disso me mandou embora. Joyce não se calou, usou as redes sociais para expor o que aconteceu. Logo ganhou seguidores, pessoas que passaram por situações muito parecidas. A hoje rapper e historiadora, mais conhecida como Preta Rara, lançou recentemente um livro com relatos que equiparam um quartinho de empregada a uma senzala moderna. Essa profissão ela é como se fosse hereditária para as mulheres pretas, né? A minha avó foi empregada doméstica, a minha mãe foi empregada doméstica, e o que sobrou para mim foi ser empregada doméstica, né? Porque currículo com foto e boa aparência nunca era personificada numa pessoa igual a mim. E aí eu falo que sobrou, não menosprezando a profissão do trabalho doméstico, porque essas mulheres elas carregam aí a toda a sociedade nas costas. Muitas delas são elas que estão criando advogadas, engenheiras, professoras e professores, enfim, elas que estão criando e construindo esse país, né? Preta Rara, mais do que nunca, luta por igualdade e respeito. E a gente consiga, aos poucos, quebrar esse ranço de uma abolição não conclusa, que é o que acontece aqui no Brasil, né? Diversos patrões, eles sentem que como se eles fossem como que as trabalhadoras fossem de propriedade privada deles, né? E aí a gente vê notícias todo momento, né? A luta pelo fim do preconceito e em prol da igualdade também é vista em políticas públicas. Em 1951, a Lei Afonso Arinos vem como a primeira a criminalizar o racismo. Mas só em 1988 a prática foi reconhecida como crime, um delito inafiançável, diferente da injúria racial. O racismo é mais coletivo, é quando se atinge toda uma comunidade, todo um grupo humano, todo um setor da sociedade, enquanto que a injúria racial pode ser praticada para um indivíduo. Eu não gosto de você porque você é preto, você não vai entrar aqui porque você é preto, você vai entrar aqui porque é indígena, eu não gosto de povos indígenas. Você usa expressões para qualificar uma pessoa, um pequeno grupo. Outras medidas vieram para garantir direitos, como o Estatuto da Igualdade Racial e a Lei de Cotas, que você vai conferir ao longo do programa.
Mas, apesar dos avanços, o Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer. Eu acredito que o que nós precisamos é, primeiro, do reconhecimento do racismo, não como um problema dos negros, né, ou como uma queixa exagerada das pessoas negras, né, mas sim como algo que tem afetado negativamente o nosso país, no sentido de ser uma potência mundial, como o Brasil sempre quis ser. O racismo mata uma juventude negra que poderia estar desenvolvendo as suas melhores capacidades intelectuais na força de trabalho, na produção de ciência do Brasil. O Brasil gera uma carga tributária desigual e perversa sobre as populações negras e mais pobres, não é? O racismo faz com que a escola pública seja ruim e que a evasão escolar seja alta, e faz com que nós choremos vidas no sistema público de saúde que são perdidas de maneiras que poderiam ser salvas. Nós estamos no meio do caminho. Falta metade do caminho para a sociedade brasileira se compreender diversa, rica, próspera, distribuir seus benefícios para a maioria da população, para quase todos, e, ao mesmo tempo, ocultar o passado escravagista, não porque não fala dele, não porque não cita, não porque não reconhece que ele existiu, mas porque reconhece que ele foi um impedimento de todo o time brasileiro crescer, desenvolver e prosperar. E no Brasil moderno, cada brasileiro precisa entender que o racismo prejudica o nosso desenvolvimento. O Brasil podia ser muito mais desenvolvido se incorporasse os 110 milhões de negros, de afrodescendentes, para o consumo, para o desenvolvimento, para a prosperidade, para a tecnologia. Então, hoje, não é bom ser racista. Não traz nada de benefício, não faz o país avançar, não melhora a economia, não coloca o país no patamar de lidar com outros países do mundo. Pelo contrário, você mantém o Brasil arcaico. A Organização das Nações Unidas tem participação ativa no processo de tentativa de colocar um fim ao racismo. A campanha Vidas Negras marca a década afrodescendente, que vai até 2024. Para representante do Fundo de População, é preciso um trabalho árduo e constante para que um povo cresça e evolua livre de preconceitos. Instituições racistas não vão produzir, não produzem e não produzirão indivíduos não racistas ou indivíduos antirracistas. Então, se a gente for pensar dessa forma, ele sendo um elemento estruturador da forma como nossa sociedade está concebida, está posta, o tipo de transformação precisa ser igualmente profundo, igualmente, se a gente quiser usar a palavra, inclusive radical, no sentido de atingir na densidade, na plenitude daquilo que nos aflige, né, que nos atinge, que faz com que esse racismo seja tão marcado. Enquanto a gente não agir dessa forma, no mesmo nível de profundidade, de intensidade e de fundamentação que o racismo tem para a nossa estruturação social, enquanto a gente não atingir com esse mesmo nível de profundidade, a gente não vai ser capaz de superar o racismo. A busca por igualdade racial vem de várias áreas. Um dos nomes mais fortes neste sentido é o do Olodum, fundado na Bahia no final da década de 1970. João Jorge, que você acompanhou ao longo deste primeiro bloco do programa, é presidente do grupo, que além de lançar músicas conhecidas mundialmente, se preocupa com educação, dando lições de cidadania. Outro que está engajado nessa luta é o AD Júnior, tido como uma das principais influências negras da atualidade. Mas, aos 34 anos, ele carrega uma história marcada por preconceito. É que o sonho de falar sobre viagens se transformou num pesadelo, quando um vídeo com dicas turísticas de Nova York foi alvo de comentários racistas. Daí veio um monte de ataque na internet de pessoas perguntando como é que eu cheguei ali, por que eu estava mostrando uma coisa que eu provavelmente teria roubado para poder chegar ali,
ou enfim, se macaco falava inglês, que gorila voava. Eram coisas horrorosas. Eu fechei o canal e logo prontamente me coloquei a pensar como é que eu vou trazer uma conversa propositiva nas redes sobre o racismo que eu acabei de sofrer. Da experiência ruim veio a motivação. É com o canal Descolonizando que ele hoje ensina o que é o racismo e como combatê-lo. Comecei a procurar as grandes vozes negras que falavam sobre essas questões e comecei a me interessar, comecei a me educar com eles, usando, portanto, a ferramenta que eles tinham, que era o saber, para transformar isso em saber para as pessoas das redes sociais, ou seja, filtrando de uma forma mais simples para que elas entendessem teorias e métricas, enfim. Vidas negras importam, mas tem muita gente que estava falando disso há muito mais tempo e que estava tentando trazer caminhos para que as discussões pudessem acontecer numa plataforma saudável, segura e que tenha principalmente efeitos a longo prazo. O Repórter Justiça vai para um rápido intervalo e volta em instantes. No próximo bloco, a repórter Érica Picelli vai falar sobre o sistema de cotas e mostrar exemplos de negros que venceram barreiras e chegaram a cargos de chefia. Não saia daí! Negra, estudante de escola pública e moradora de uma comunidade carente no Rio de Janeiro. Desde a infância, a Laiane tinha uma vontade, a de ser médica. Com muita garra, conseguiu, pelo sistema de cotas, ocupar uma cadeira no curso de medicina de uma universidade federal. A minha vida toda eu estudei em escola pública. E em alguns momentos, essas escolas eram bem precárias. Faltava professor, faltava material. E isso prejudicou muito o meu aprendizado, de fato. Então eu considero que sem o sistema de cotas, talvez a minha entrada no ambiente acadêmico seria impossibilitada. Eu sou grata por esse sistema, porque eu acredito que ele movimentou toda a minha comunidade, sabe? A minha entrada, por exemplo, na universidade é algo que não beneficiou somente a mim. Quando eu digo para uma criança preta do meu bairro, da onde eu ando, que eu faço medicina na UFRJ, eu consigo enxergar esperança nos olhos dessa criança. Eu consigo perceber que ela consegue se projetar como um médico, como uma médica no futuro. A Lei 12.711 de 2012, mais conhecida como a Lei de Cotas, garante a reserva de 50% das vagas por curso e turno nas universidades e institutos federais a alunos do ensino médio público. Elas chegam como uma possibilidade de diminuir as disparidades econômicas, sociais e educacionais entre pessoas de diferentes raças, né? E essas ações afirmativas, elas podem existir em diversos meios, né? E aqui no Brasil, ela foi primeiramente configurada nas universidades brasileiras, né? E aí ela chega como uma possibilidade, um paliativo para que se possa chegar a uma equidade racial. Das vagas destinadas às cotas, 25% são para estudantes de escolas públicas com renda de até um salário mínimo e meio. Os outros 25% são para alunos de escolas públicas com renda familiar maior que um salário mínimo e meio. Nos dois casos, a seleção tem uma subdivisão que inclui negros, pardos, pessoas com deficiência e indígenas. As políticas de cotas são extremamente importantes, elas estão previstas no texto constitucional a partir tanto dos próprios princípios fundamentais, do artigo 3º da Constituição, quanto dos próprios direitos fundamentais no artigo 5º. O próprio direito à igualdade é em si também um direito a tratar os desiguais de forma desigual e medida proporcional dessa desigualdade. Então, todas essas legislações, e são várias, desde leis até resoluções, elas se encaixam como constitucionais, segundo decide o próprio STF, tanto na ADC 43, quanto em outras ações diretas de inconstitucionalidade contra a lei original de cotas. O resultado da política de cotas já se reflete nas pesquisas, que indicaram que, pela primeira vez,
houve aumento no número de estudantes negros e pardos nas universidades brasileiras. O informativo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, do IBGE, aponta que a proporção de jovens entre 18 e 24 anos considerados pretos ou pardos no ensino superior público passou de 50,5% em 2016 para 55,6% em 2018. Essa pesquisa que o IBGE mostra demonstra o quanto a aplicabilidade das ações afirmativas em todas as esferas são eficazes para mudar as realidades vigentes. A adoção de cotas pelas universidades não exclui o fator mérito, e sim promove a competição entre estudantes que tiveram as mesmas oportunidades educacionais. Assim, estudantes de escolas públicas, negros e indígenas selecionados representam uma fração dos que se inscreveram para as vagas nas instituições de ensino. E muitas vezes o que a gente chama de mérito, na realidade, são privilégios, porque as pessoas partem de pontos diferentes, as pessoas partem de locais diferentes. Então, você ter a oportunidade de dedicar um ano a um estudo direcionado, patrocinado pelo seu pai ou pelo seu patrimônio, é diferente de uma pessoa que precisa trabalhar 12 horas para conseguir manter-se e ainda assim ter tempo, disposição, garra e luta, como muitas fazem, para conseguir alcançar esses espaços. Humberto, por exemplo, se formou em letras pela Universidade de Brasília. Entrou pelo sistema de cotas e não parou mais de estudar. Hoje faz pós-doutorado e foi indicado a prêmio. Eu creio que a indicação da minha tese para o Prêmio CAPES de Tese demonstra que as políticas de ação afirmativa para a população negra, quer seja na graduação ou na pós-graduação, ainda vão gerar resultados bastante salutares, tanto para a população negra quanto para a sociedade de um modo geral. De modo que todos temos a ganhar com essas políticas. A partir do ano que vem, a UNB pretende destinar pelo menos 20% das vagas para mestrado e doutorado a candidatos negros. No Brasil, algumas instituições já adotam esse modelo. A universidade ganha uma outra cara, a universidade ganha um outro formato, a universidade ganha uma outra narrativa e a universidade ganha outras pessoas. E essas pessoas contribuem para a educação. E foi acreditando que podia fazer a diferença que Kiara criou a Abaiomi Juristas Negras, um coletivo que ajuda mulheres e pessoas carentes a estudar para concursos públicos e ocupar posições de poder. A Abaiomi vem como esse projeto de impacto social, como esse projeto de trazer ferramentas, trazer instrumentos para que mulheres negras possam concorrer em pé de igualdade para esses cargos de juíza, de promotora, de procuradora, defensora pública e delegada. Débora procurou a Abaiomi quando precisou estudar para o exame da ordem. O projeto da Abaiomi, ele mudou minha vida, ele vem mudando a vida de diversas pessoas e eu realmente só tenho a agradecer por ter encontrado essa metodologia. As políticas afirmativas são importantes, mas só o melhor preparo educacional não é capaz de barrar o racismo no mercado de trabalho. Os desafios ainda são enormes, principalmente em relação aos cargos de chefia e equiparação salarial. Só para ter uma noção, a renda média dos trabalhadores brancos foi quase 75% maior do que o salário de pretos ou pardos. Raramente no mundo econômico é trazido a dimensão racial. Ou seja, toda a teoria que nós temos, todos os estudos a respeito de desenvolvimento econômico, passa ao largo da questão racial. Mas quando você quantifica, você tem a resposta. 74% é o diferencial de renda entre negros e brancos. As causas é precisamente essa, né? E quando você fala em racismo estrutural, isso tem a ver também com networking, ou seja, com capital social. É uma série de coisas, mas objetivamente, é que os prejuízos decorrem de uma realidade estrutural que está na forma do país funcionar. Apesar de pretos e pardos serem maioria na população, eles ainda estão longe de ter essa representatividade no mercado de trabalho. Dados do Instituto Locomotiva indicam que 66% dos trabalhadores têm chefes brancos.
46% dos entrevistados apontaram que há pouca diversidade racial nas empresas. Quando eu iniciei na liderança, que me deixou bastante intrigado e também um pouco chateado, né, de saber que haviam pessoas que não queriam ter um líder que fosse negro, porque essa mesma pessoa havia falado que na família dela eram os negros que trabalhavam para ela, não ela queria se reportar ou trabalhar para um negro. Eu era a única mulher negra do setor inteiro, numa empresa que ficava localizada num bairro nobre de São Paulo. Então o racismo ele era presente desde o chegar com o meu carro no prédio, frequentar os lugares de almoço onde eu era a única pessoa negra. E eu demorei para entender o quanto isso me machucava diariamente. A empresária se encontrou quando decidiu ser dona do próprio negócio. Atualmente faz parte de uma plataforma global de viagens e hospedagem focada na comunidade negra. Hoje eu consigo ser uma mulher negra empresária, dona do meu negócio e fazer reuniões desde com investidores, clientes, parceiros. Isso é muito importante, mas ter esse posicionamento, essa força na voz, conseguir negociar, isso foi realmente uma construção e ainda é uma construção diária. O carioca Wagner é designer e, sem encontrar muitas referências negras na área, transformou um questionamento antigo em atitude. Agora, trabalha em uma plataforma digital que dá visibilidade aos colegas negros. Em 2020, apenas 20% dos profissionais negros ocupam o mercado de trabalho de design. E além da baixa taxa no mercado, um dos problemas que muitos designers encontram na faculdade é que se ouve falar muito pouco sobre essas pessoas e sobre os profissionais negros que contribuíram para a história do design. E é a partir desse cenário que o Designs Negros no Brasil.com.br surge. Os exemplos que você viu até agora são exceções. É que a maior parte da população negra ainda ocupa posições inferiores no mercado. No Distrito Federal, editais de seleção para estágio em órgãos públicos vão reservar 20% das vagas para estudantes negros, uma forma de destacá-los nos postos de trabalho. O Brasil faz vários cálculos do produto interno bruto, da medição da renda, mas nós ainda não calculamos, Érica, o custo de oportunidade que o país paga por perder talentos. O Brasil não perde talentos no futebol. Resultado, já fomos campeões do mundo 5 vezes e fomos vice mais 2. Mas quando você fala do Brasil pelo mundo afora, o Brasil é um desastre. Tanto o futebol como a música são duas atividades para as quais os negros não foram apostados. São dois campos aqui no Brasil que os negros têm espaço. Então eu digo que os negros têm que ter espaço em toda a vida nacional. O repórter Justiça vai para um breve intervalo. Na volta, vamos falar sobre as diversas faces do racismo que se revelam, por exemplo, em expressões e na falta de representatividade do negro na sociedade. Não saia daí. Esse aqui, um criado mudo. A campanha faz um convite à reflexão. O racismo que não vemos pode estar escondido num simples móvel. Pensando no termo criado mudo, eu fiquei curiosa para ouvir de onde que vem isso. Estamos em 1820 e os escravos que faziam os serviços domésticos eram chamados de criados. Alguns desses homens e mulheres passavam dia e noite imóveis ao lado da cama, com um copo d'água, roupas ou o que mais fosse. Que horror! Alguns senhores achavam incômodo o fato de eles falarem. Buraco negro, mancha negra, mercado negro, meia tigela, feito nas coxas, da cor do pecado, cabelo bombril, crioulo doido, dia de branco. E há muito mais racismo enraizado em expressões que fazem parte do nosso dia a dia. Denegrir, por exemplo, você está denegrindo minha imagem, você está tornando preto. E tudo que tem a conotação negra sempre tem uma conotação pejorativa. Eu ouço, fico extremamente violentada, mas geralmente eu explico à pessoa. Né? Nós estamos num papel de nos reeducar também, né?
Nós estamos falando de uma sociedade que foi construída e formatada dentro desse princípio racial. Então, nós precisamos passar por um processo de reeducação. O artista plástico e professor de educação física do Rio de Janeiro, Pablo Fernandes, coleciona histórias de discriminação. Os policiais passaram na viatura e viram a gente e voltaram já gritando perdeu, perdeu, com a arma apontando para a gente. E aí, quando eles nos revistaram, perceberam que a gente só estava com material escolar na bolsa, com um tênis para a gente jogar basquete. Mostramos nossa carteirinha que a gente era atleta de clube. E em vez de eles ficarem felizes, eles ficaram tristes, perguntando, caramba, não tem nada para perder pra gente aí, não acredito que não tem nenhuma maconha, não tem uma droga aí. Violência não se combate com violência, mas para quem já sofreu muito preconceito na vida, às vezes é preciso reagir. Essa ideia de deixar barato, para usar uma linguagem popular, não sai barato. A pessoa fica com aquilo contido, aquilo vai gerar problemas, a pessoa tem que reagir e reagir de uma maneira muito firme. Ela pode ser educada, mas tem que ser firme. Porque se eu imaginar que eu tenho que superar isso pelo silêncio e que aquela pessoa um dia vai ter um entendimento, tem um efeito duplo. Contra mim, porque eu engulo aquilo, eu não vou digerir bem. E aquela pessoa vai continuar discriminando, achando que aquilo é o comportamento correto. O racismo gera impactos, inclusive na saúde mental da população negra. É preciso entender, né, esse impacto e romper com o silêncio, que é histórico na sociedade, que é histórico também na psicologia, que caminha aí associada a uma certa negação dos efeitos do racismo e de todos esses impactos e agravos que acometem a população negra. A Lei 12.288 de 2010 instituiu o Estatuto da Igualdade Racial. A medida prevê oportunidades iguais, a defesa de direitos étnicos, o combate à discriminação e à intolerância. Os cabelos afro, turbantes e elementos étnicos são símbolos de empoderamento. Representam o orgulho de assumir características antes oprimidas. Mônica alisava os cabelos desde os 12 anos. Redescobriu os cachos depois de se aceitar como negra. No período de amamentação, eu consegui um emprego na clínica da família. E onde foi que mudou muita coisa para mim. E aí eu comecei a ter percepção, né, do que é ser negra dentro da favela e me aceitar, né, do jeito que eu sou. E as meninas me ajudaram muito também com relação ao cabelo, que eu já estava procurando fazer alguma coisa. E ela falou, não, você não vai fazer, deixa do jeito que tá, ele é legal, ele é bonito e tal, vamos ver, deixa crescer. E aí eu fui me aceitando e hoje ele tá assim, né, ele já tá todo natural, já é todo ele. O mesmo caminho foi seguido por Denise, que depois de passar anos com vergonha do cabelo, fez as pazes com o espelho. Esse é o resultado do meu cabelo hoje. Eu me sinto muito feliz com o cabelo que eu tenho, com a aparência que eu tenho, com o fenotipo que eu tenho, minha boca. Hoje isso para mim não é um problema. Eu tive a oportunidade de fazer terapia e na minha terapia eu falei sobre tudo isso. Hoje falar de racismo é tranquilo e eu acho que é muito importante falar, porque a gente precisa de pessoas negras em todas as esferas sociais, políticas, na mídia. Mas apesar da população negra ser responsável por 40% do consumo no país, ela ainda é pouco representada na publicidade. Das cerca de 3.000 peças publicitárias analisadas por uma agência, apenas 25% delas tiveram mulheres negras como protagonistas. É necessário que haja proporcionalidade. E é isso que a gente tem que trabalhar. Se a população negra é mais da metade da população do país, não justifica que não esteja presente num número significativo na mídia, nas novelas, nos programas, no jornalismo, porque tudo isso começa a construir uma consciência coletiva de que esses lugares não são lugares para pessoas negras. Pensando nisso, a Laís criou um blog para divulgar autores negros. Desde a faculdade, eu vim procurando saber mais o que é essa literatura negra. Eu fui lendo cada vez mais e no ano que eu me formei, fui incentivado por uma pessoa muito próxima
a poder falar sobre literatura da forma que eu queria ouvir ser falada. Também tem uma galera que cansou de não se ver nas telinhas. Foi assim que há 15 anos entrou no ar pela internet a TV Correio Nagô. A gente sabe o quanto é difícil a gente se ver representado de forma positiva na mídia tradicional. Então, essa é uma das formas da gente combater o racismo estrutural que está presente aqui no Brasil. O Repórter Justiça dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas acessando o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Tem uma sugestão de reportagem? Anote aí o e-mail repórterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela companhia e até mais!